Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de outubro de 2020, são 8 horas da manhã. No Metrópolis, Trump diz que está em boas condições de saúde e se sente poderoso. Esse foi o primeiro comício em que o presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição pelo Partido Republicano fez desde que contraiu Covid-19. Deputado pedirá impeachment de Marco Aurélio. Ministro do STF não é Deus. O capitão Augusto, deputado do PL de São Paulo, foi relator do pacote anticrime no grupo de trabalho da Câmara dos Deputados. Cerca de 770 mil presos podem ser beneficiados com soltura de André do Rep. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 30% dos detentos provisórios do país estão sob o regime de obrigatoriedade de avaliação da prisão em 90 dias. Marco Aurélio, segundo o G1, mandou soltar quase 80 presos usando o mesmo critério do caso André do Rep. Decisões apontam falta de revisão das prisões preventivas e a regra vale desde janeiro como trecho do pacote anticrime. O presidente do STF, Luiz Fux, suspendeu decisão sobre André do Rep, que agora está foragido. No G1, disparo de WhatsApp na eleição pode ser punido por nova lei de proteção de dados. TSE diz que ainda não recebeu nenhuma denúncia. Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em setembro e também impõe sanções para envio de SMS e outros usos de dados sem autorização do usuário. Na CNN, sem Celso de Mello, o STF fica com 10 ministros. Após 31 anos no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello se aposenta oficialmente nesta terça-feira, 13 de outubro. Com a saída do ministro e até que o Senado aprove o nome de seu substituto, o STF ficará apenas com 10 ministros, o que afeta as votações e as dinâmicas da Corte. No valor, Mourão endossou pagamento em contrato investigado por Tribunal de Contas da União. Compra feita pelo Exército em 2010 é alvo de questionamentos. Ainda no valor, fake news não seguem a lógica de pirâmide, explica especialista. Diogo Reis pensa que autoridades estão melhores aparelhadas para lidarem com fake news nestas eleições. E ainda no valor, reversão de preventivas deve ser primeiro teste de Cássio. Se o Cássio se demonstrar garantista nessa questão, poderá desagradar Bolsonaro porque ele vai lidar com libertação de presos por crimes violentos que Bolsonaro prometeu combater. Então, o garantismo de Cássio não deveria vir à tona agora para Bolsonaro ficar contente com o seu escolhido. Hipótese de Fux levar liminar a plenário provoca reação. A atuação do presidente do STF, ministro Luiz Fux, no caso envolvendo o traficante André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, foi visto com preocupação pelos colegas de corte, que demonstraram receio com uma aparente tentativa de concentração de poder. Bolsa Família atrai atenção dos políticos nas disputas eleitorais, diz o Correio Brasilense. Com a classe política já de olho nas eleições gerais de 2022, a questão da renda básica voltou aos holofotes. Bolsa Família é responsável por reduzir 10% da desigualdade entre 2001 e 2015. Os desafios, contudo, não estão superados. Estudo revela que 64% dos beneficiados continuam em situação de extrema pobreza. Prestes a ser substituído, o Bolsa Família é uma arma poderosa para fins eleitorais. O programa de transferência de renda contempla mais de 13 milhões de famílias. E na Veja, vacina da Johnson & Johnson é suspensa após doença inexplicada de voluntário. Segundo o documento enviado a cientistas,
Um dos critérios para acionar a pausa foi esse. Decanato de Marco Aurélio começa provocando tremores no STF. Ministro torna-se o mais antigo integrante do Supremo em confronto aberto pela imprensa com o presidente da Corte. Em O Globo, o Brasil segue sua fama de mal sem cuidado com o meio ambiente. A grande rede mundial de lojas H&M, agora na reabertura pós-quarentena, dará ênfase à reciclagem e à ecologia. Rodrigo Maia, segundo o Globo, diz que vai brigar por cota de mulheres na política. Rodrigo Maia confessa que está impressionado com o fato de não ter uma única vereadora em 20% das câmaras municipais. A Associação dos Juízes Federais diz que o Judiciário não tem estrutura para cumprir artigo que permitiu soltura de traficante, ou seja, não tem estrutura para reavaliar todas as prisões preventivas do país a cada 90 dias. Ainda em O Globo, em depoimento à Polícia Federal, a deputada do PSL, Bia Kicis, diz que recebeu pagamentos por vídeos no YouTube. A deputada federal Bia Kicis, PSL do Distrito Federal, disse em depoimento à Polícia Federal que recebeu pagamento do YouTube por vídeos que publicou em seu canal. Em O Globo, ministros de Bolsonaro viram alvo de notícias-crime no Supremo. A bancada do PT no Senado entrará com 2 notícias-crime no STF, pedindo a condenação por crime de responsabilidade de Augusto Heleno e Tereza Cristina, ministra da Agricultura. No Estadão, Justiça suspende showmício de Manuela Dávila com Caetano Veloso em Porto Alegre. Porém, não é showmício coisa alguma, porque vai cobrar ingresso e showmício não cobra ingresso. Bolsonaro, segundo o Estadão, deve vetar artigos sobre médicos na lei do Código de Trânsito Brasileiro. O Bolsonaro deve sancionar até quarta-feira, 14, a lei de trânsito. A expectativa de um veto ao artigo que exige a realização de exames psicológicos e médicos realizados por especialistas em psicologia e medicina do tráfego. Na Folha, despesas com medicamentos e planos de saúde terão alta de 7% em 2020, diz pesquisa. IPC Maps mede potencial de consumo com base em dados oficiais. A Defensoria Pública da União atuará em defesa do Magalu depois de cobrar 10 milhões por programa de trainee. Pedidos de entidades do movimento negro, a ação coloca órgão em situação inédita. Marco Aurélio Melo ignorou precedentes e PGR só recorreu após soltura de chefe do PCC. Caso de André do Rep não foi remetido a instâncias inferiores, como definido em outros julgamentos. Número de famílias pressionadas por aluguel dobra em 15 anos. Gasto excessivo compõe déficit habitacional. Política para quem ganha até 3 salários está indefinida. Efeito Bolsonaro sobre alta nos casos de coronavírus surpreende pesquisadores. Essa é boa, viu? Nas cidades que apoiam o Bolsonaro em maioria, o coronavírus, a pandemia foi mais grave. Aliás, faz todo sentido do mundo. Modelos mais sofisticados ainda dão a Trump uma chance em 5 de vencer. O Trump está chegando ao fundo do poço na eleição nos Estados Unidos. E o Ministério Público investiga a relação de petista presidente da Assembleia do Rio com um suposto agiota, e isso tinha que respingar no PT, apesar de ser um grande adversário do Witzel no Rio de Janeiro. Fora do topo, esquerda enfrenta racha eleitoral de movimentos sociais na Prefeitura de São Paulo. O fato é que o racha da esquerda está facilitando a vida da direita aqui em São Paulo. Espero que Fux não casse meu contra-cheque, diz Marco Aurélio Melo em meio a embates. Advogados e juízes ouvidos pelo painel da Folha de São Paulo dizem que o caso de André do Rep expõe um vazio na legislação. E
essa é a maior do dia. Temer e militares se encontraram um ano antes do impeachment, segundo aliado. O caso foi relatado por Dennis Rosenfield durante lançamento do livro A Escolha, uma longa entrevista do ex-presidente Michel Temer. Por fim, Tarcísio, ministro da Infraestrutura, vai em busca de padrinhos no Congresso para obras de 2021. Um terço do orçamento, 2,6 bilhões da infraestrutura, nesse ano veio de emendas. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.